Foi? Chegou. Show! Rapaz, foi ligeiro demais, rapaz. Chegou a hora do... Pontual, hein? Mas, ó, ele não disse que ia chegar às 6h30. 6h30. Pronto. Olha só, acabamos de receber aqui um lanche do nosso patrocinador, Rush Fábio Mileli. Grande amigo, irmão. Tá aí na luta com a gente aí também. Rush Delivery BR. É o Instagram deles, tá? Eles Segue aí, ó. ficam Vou botar aqui, ó. aqui no Miramar, ó. A avenida é endereço Nevinha Cavalcante, 122 Miramar. Rush Delivery BR. Um Instagram de sucesso. E vamos descobrir o que tem aí. Ô, neném, hambúrguer artesanal. Ai, pai, para. Ah, Chuleco. E vê pra todo mundo, viu? Meu smash. mandou... Eita! Coisa boa. Que delícia, hein? Como é que é, seu Marco? Vocês não têm noção. Você não tem noção. Eita. Valeu, Rush. Obrigado. Nosso primeiro patrocinador do Sofás. Dê valor. Segue aqui, ó. Segue o Instagram deles. Não sei onde tá aqui nessa tela. Tá? Mas segue e... Vamos comer? Muito bom, muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sofás. É isso aí. E agora, mais do que especial. Por quê? Ela! Ela! A genitora! Quem pariu! Responsável. A minha esposa, Maria Zilma, A minha mãe, Zilminha. está aqui conosco para uma noite assim muito especial. Esse episódio, eu sempre tive a curiosidade de saber pela ótica dela tudo que nós vivenciamos aqui. Mas peraí, antes eu também tenho umas curiosidades. Ei. E pra quebrar essa curiosidade, eu vou fazer um quiz do pai e da mãe. Ah. Ela está nervosa. Muito. Ó, surpresa, quis fazer isso realmente pra quebrar o gelo. E eu vou fazer o seguinte com vocês dois, tá? Eu vou falar 3 palavras e vocês vão colocar aí nesse papelzinho. Tem 3 papéis aí. Eu vou falar uma palavra e a primeira palavra que vir na sua cabeça, você vai colocar aí nesse papel. Tá bom? Beleza? 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 São só 3 palavras. Bora lá. Cada palavra vai estar no papel. E a primeira palavra é negócio. Aí tu quer que a gente... Primeira palavra que vir na cabeça quando eu falei negócio, empreendedorismo. Para ser mais simples. Empreendedorismo. Primeira palavra que veio na sua cabeça. Pensando assim, empreendedorismo. Pode escrever grande assim, tá? Eu prefiro que vocês escrevam grande. Qual foi a palavra que você escreveu, pai? Eu escrevi família. Família. Infância. Infância. Tudo começou na minha infância. Então conta. Bom, vamos lá. Não vou Quem é? apresentar primeiro, não. Fale. Pode se apresentar. Eu me chamo Maria Zilma Silva de Oliveira. Souza de Oliveira. Paraibana. Paraibana, com muito orgulho. E Made in, feito em São José de Piranhas. São José de Piranhas, interior da Paraíba. Isso. Conta. Conta o quê? É Do da nascimento, origem. tudo? Ou não? Fique à A vontade. gente quer A conhecer, gente quer conhecer essa mulher a Maria empreendedora. Zilma. Pronto. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Que era uma pessoa improvável, mas sim aprovada por Deus. Nasceu desenganada, né? Nasceu lá registrado que ia morrer, mas maior é o Senhor, né? Na minha vida, desde
nem conhecia ainda, mas desde a minha vinda, fui começar a viver aos 4 anos de idade, porque foi tudo doença. E depois de São José de Piranha, fui para Cajazeiras, morei em Cajazeiras uns 3 anos, doente, desenganada, todo ano esperava a morte de Maria Zilma, né? Maria Zilma. Como é que você esperava a morte? A família, né? Muito engraçado. A família achava que daquele ano não passava. Mas como é que a senhora esperava a morte? Várias vezes Segurava minha a mãe vela. colocava vela na minha mão, eu morrendo, né? E o médico falou que não passaria dos 7 anos. Aí de Cajazeira fomos morar em Nazarezinho, né? Passamos uns 3 anos em Cajazeira e fomos morar em Nazarezinho. Meu pai já era empreendedor, né? Meu pai era o único mecânico da cidade, era o único que vendia gasolina na cidade, só que ele não sabia aproveitar, né? O suor que ele suava, né? Passamos fome. E eu estou resumindo, viu? Eu estou dando uma resumida, que é muita coisa. E a minha irmã mais velha, que tinha uns 16 anos, trabalhava com uma mulher que todo sábado ela montava a barraca, vendia roupa. E minha irmã estava naquela fase, né, do namoro, então tinha brigas por causa de namorinho. E minha mãe que tinha arrumado para essa minha irmã. Aí a dona da barraca chamou minha mãe e falou: Janilda, não vai dar para ficar com Zenilda. Zenilda tá vindo aqui meninas aí arrumando briga e eu não quero isso na frente da minha barraca. A minha mãe: não, eu tenho uma lá. Eu tenho outra menina para trazer. E quando a Vani, que era a Vani, né? Tomara que ela consiga assistir isso. Quando a Vani me viu: Janilda, tu tá doida? Essa menina, Janilda, magrinha desse jeito, Janilda, como é que ela vai colocar roupa tinha uma vara, né, no meio da barraca? Como é que ela vai colocar roupa? Aí minha mãe falou: não, faça o teste com ela, fique com ela um dia, só esse sábado. Se você não gostar, tudo bem. E eu fui. Eu subia no banco para botar roupa, ia pegar o cliente, né, no corredor, trazia o cliente e vendia. Aí a Vani gostou de mim. Eu fiquei, minha mãe faleceu e eu continuei com a Vani. Eu fiquei com a Vani até meus 16 anos. Dos 9 anos de idade até 16 anos de idade. Era só o sábado ou durante a semana quando tinha um pagamento de uma emergência, né, lá em Nazarezinho. Aí a Vani veio embora para Campina Grande e fui lá pedir meu pai para que meu pai deixasse eu vir com ela, que ela ia pagar a escola e tudo, e meu pai não deixou. E ali eu me revoltei. Eu tinha 16 anos e falei: aqui eu não vou ficar, porque com esse dinheiro eu comprava material de escola, eu comprava roupa, eu comprava material de higiene, né, que toda menina com 16 anos, perfume, sabonete, essas coisas que meu pai... Com 16 anos você teve que trabalhar e comprar as suas coisas. Não, Do com dinheiro do seu pai. Não. Porque o dinheiro do meu pai era só para farra, né, só para ele. E ele ganhava muito bem, viu? Nunca vi meu pai trabalhar. Não é que eu não vi. Eu ouvi. Meu pai trabalhando para alguém. Ele a vida toda trabalhou para ele e não queria saber de trabalhar para ninguém. Ele era. Fazia foice, vendia pão. Ele fazia de tudo. De Agora é tudo. curioso, né? Porque você, quando fala essa história que teu pai era hoje, nos dias de hoje, né? A gente diz que ele era um grande empreendedor, né? Porque ele vendia combustível, era mecânico da cidade. Era o único mecânico, era o único que fabricava vendia coisas, né? Como combustível. foice, Era o enxada. único que vendia
foi se inchado, ele mesmo fabricava, né? E ele se virava nos 30. Ganhava muito dinheiro, muito E ao dinheiro mesmo tempo vocês passavam necessidade. necessidade. Quando eu fui, né, tomei conhecimento desses fatos, eu fiquei tentando entender a cabeça dele, né? Por que isso acontecia, né? O que faltou lá? Foi gestão, faltou conhecimento, faltou alguém para instruir. Era um tipo de... A criança talvez não deva lembrar, mas deveria ser algo que não tinha esse tipo de instrução na cidade, né? Então a gente vê que o empreendedorismo já vem na sua veia, desde muito novinha, já via seu pai correndo atrás, né? Produzindo alguma coisa, gerando a riqueza dele para se sustentar, e você já vinha com isso em você, né? Mas conta aí, depois que... Aí, meu pai não deixou, né? Eu vim com essa senhora e eu liguei para uma tia minha, que é irmã da minha mãe, tia Jailza, e perguntei se ela me aceitaria na casa dela, que eu não iria ficar naquela cidade sem ter um tostão para comprar meu material para estudar, que eu não era aluna número nota 10. Eu não era aluna nota 10. Era quem puxou. A herança tá aí, hein, Vinícius? De quem é a herança? Mas eu queria, eu me esforçava. Eu não sei se era alguma, como é que diz? Hã? Alguma trava? Né? Não, porque, não sei, eu conseguia entender, mas na hora dava branco. Sabe? Eu me esforçava. Aconteceu comigo também. As professoras falavam a mesma coisa. Branco. Você, não era de conversar, de fazer bagunça, nada disso. Mas na hora, não sei se era consequência, porque não descobriram o que eu tinha. Entendeu? Então, e dizia que era na cabeça. É que naquela época também não tinha toda essa tecnologia de hoje, um bebê nascer e já saber que ele tem Psicopedagoga. problema, enfim, era interior da Paraíba, em quando? Que ano? 69. 1969. Mas 69 foi o ano que ela nasceu. Mas Essa essa já é de fase da pirâmide. escola, Não, de 65, assim, 69, 64. tudo o começo ali dela. Imagina, Não, eu comecei a estudar, eu tinha 7 anos de idade, quando eu comecei. 8 anos de idade. Em 1960, imagina. Então, enfim, mas não lhe fez parar, não lhe fez Não. morrer. Não. Fez a medicina se contradizer, né? Você está aqui hoje. contando Louvado essa história, seja o Senhor. E essa história com certeza vai atravessar essa tela e vai tocar muitas pessoas. Principalmente a nossa, principalmente a minha, que estou escutando a tua história pela primeira vez. Eu estou escutando a história da minha mãe pela primeira vez e eu quero escutar mais. Antes de você continuar, eu quero falar a segunda palavra, e aí vocês vão escrever aí o que vocês vierem, a primeira coisa na mente, tá bom? E a palavra é viagem. Viagem. Eita. Escreve aí. Anota aí. Na outra folha, por favor. Ah, é? Viagem. E aí, o que você escreveu? Para mim foi uma mudança. Para mim uma viagem gerou uma grande mudança. Como aqueles que já assistiram os outros episódios, né? Quem não assistiu, dá uma pesquisada aí. Mas a viagem pra gente, para mim, se tornou uma grande mudança. E para vocês, Ilma? Começar daqui, né? Deixar o... Pode ir, vai aonde você quiser falar aí. Você tava, a gente terminou aqui você falando que você estava em Cajazeiras. Na casa da sua tia, porque indo tem pra a sua tia. ver, entendeu? Tem a ver Vai, com que eu vou continua. continuar. Pronto, aí Vai. com 16 anos fui morar com minha tia me aceitou. Eu saí escondida do meu pai, que meu pai não deixava nenhum filho, se fosse assim, da vontade dele. Ele mesmo falou para essa senhora que os meus filhos não são filhos de gato. Não são filhos de gato para estar dando assim para um para outro. E
essa frase dele me ajudou muito. Eu aprendi com essa frase dele. Essa frase dele, na hora, no dia, eu não entendia, né? Não compreendi, mas depois eu passei a entender, né? O meu pai. E fui para morar em Cajazeira. Depois de 2 anos, né, que eu estava morando com minha tia, aí eu conheci uma pessoa, engravidei, né, da minha filha, da Charlene, e louvado seja Deus por isso, né? O rapaz foi muito sincero comigo e me fez tomar uma decisão de casar ou não casar. E eu falei que eu não iria casar. Com aquela proposta que ele me fez, eu falei, então vá viver a sua vida. Qual foi a proposta que ele me fez? Eu vou casar com você. Eu não disse em nenhum momento que eu não iria casar com você. Mas que minha vida de solteira eu vou continuar. Eu falei, então vai continuar a sua vida de solteiro. E você decidiu? E eu decidi abraçar a minha filha e cuidar da minha filha. Sozinha. Aí o meu irmão Valmir, que eu sou encostada a ele, e me fez a proposta de ir para o Rio. Aí eu fui para o Rio, grávida, 18 anos. Com 18 anos eu fiquei grávida. Fui para o Rio. Ao chegar no Rio, ele também me falou que eu não precisava me preocupar com aluguel, com comida, mas o meu sustento e o sustento da minha filha, eu iria me virar. Eu falei, tranquilo, aceito. Aceitei. Quando cheguei no Rio de Janeiro, ele já tinha emprego certo para mim, que era fazer o lanche, a merenda da empresa que trabalhava meu esposo, que é hoje, né, que é o presente de Deus na minha vida. Trabalhava com meu irmão Valmir e meu irmão Vilmar, que foi junto comigo, também já estava empregado na mesma empresa que eles trabalhavam. E eu fui lá para poder conversar com o dono. Quem atende, quem abre a portinha, o primo, que me chamava de prima. Ah, você é a prima. Eu cheguei com 6 meses de grávida no Rio de Janeiro. Você é a prima. Falei, não sei quem é você, né? Ele, não, eu sou seu primo, sua tia me casar com o meu tio. Eu falei, então tá, negócio, então né? é. Por que prima, né? Porque ela é sobrinha da esposa do meu tio. Então meu tio, que era irmão da minha mãe, era casado com a tia dela. Ou seja, então quando eu soube que Zilma vinha uma sobrinha da minha tia, e eu tinha como se fosse minha prima também, né? Como o irmão dela, como o outro irmão dela, já tinham chegado lá antes. A irmã dela, mais velha, já estava lá no Rio há muito tempo. Então, para mim, era uma grande família. Então, quando chegou Zilma lá, que tocou a campainha, que eu abri o portão, chegou minha prima. Aí ela se espantou, mas literalmente foi a primeira pessoa que ela encontrou. Foi. Assim, era eu. Primeiro dia, no dia que eu cheguei. Eu nem nasci torto. No dia que eu Filho de cheguei. primo com primo e nem nasci torto. Não, coisa de ninguém. Vai. Então, ali foi fechado, que eu iria fazer o lanche, né? Que aqui é merenda, o lanche deles à tarde. Mas era só isso, um café, um suco e o pão preparava, passar manteiga. Falei, tá, e os outros, né? As outras horas? Cheguei sem zero, não tinha nada da minha filha, nada. Nenhuma toquinha eu tinha. Com 6 meses de gravidez. Aí eu falei, eu vou fazer din-din. Isso não veio de ninguém, não. Foi de mim mesmo. Fazer din-din. Como é que eu vou fazer esse din-din? Lá no Rio é chamado sacolé. Sacolé. Aí morava numa casa de esquina. Aí comecei. Falei, se eu acrescentar isso, aí fui. Fui acrescentando, botando leite moça, botando não sei o quê. Aí fiz o din-din. Aí apareceu faxina também. Fiz faxina também. Fazia faxina, até na casa do patrão do Marco, foi o primeiro que me deu, grávida. Fazia faxina, fazia din-din e fazia a merenda e ainda pintava uns caravelos à noite. Pintava, né? Mesmo grávida, não podia, né? Mas eu tinha que me virar. Seu combustível estava dentro da sua barriga.
É meu foco, dizer assim, né? E eu falei, eu vou criar minha filha, eu vou e ela vai ser alguém. Então, para terminar essa brincadeira, eu vou falar a última palavra. Falei que ia falar 3 palavras. Deixa eu só, porque eu botei aqui Paraíba, mas eu não Sim, qual foi a esquecia, palavra que você... Eu falei viagem, você botou? eu botei Paraíba. É, porque eu queria voltar para Paraíba. Só que eu tinha um sonho de conhecer João Pessoa. E eu sempre, né, depois de 3 anos, foi que a gente começou a namorar. Que o Charlene já estava com 3 anos. Foi quando começou as paqueras, o namoro, né? E quando a gente casou, eu sempre falava, Marco, você precisa conhecer a Paraíba, não era, amor? Você precisa conhecer a Paraíba. Quando você for na Paraíba, você não vai querer mais voltar. Antes de falar da Paraíba, a terceira palavra é filhos. Filhos. Qual foi a primeira palavra que veio na sua cabeça agora? Eu falei filhos. Ai, meu pai, filhos. Aperreio. Qual foi a tua palavra, pai? Para mim, Que tem dois? definitivamente, para mim são presentes. Eu fui presenteado pelo Senhor, pelos 2 filhos que Ele me deu, né? Eu recebi do Senhor 2 filhos de presente. Então, para mim, filhos é um presente de Deus. Eu queria saber, você, hoje eu me vejo na mesma situação que você. Como foi você se apaixonar por uma pessoa que já tinha uma pessoinha? Como é que você pegou essa responsabilidade e falou, rapaz, é agora? Agora, essa situação lá no Rio de Janeiro, naquela época, para um cara que tinha lá seus 18 anos, 18 e anos. quando eu conheci Zilma, eu tinha meus 16, 17 anos, eu era menor, né, aprendiz lá, já trabalhava lá, porque eu também sempre quis ganhar meu dinheiro, muito parecida a história dela, a diferença eram situações, né? A necessidade dela trabalhar era por uma necessidade mesmo, meu não, meu era por um sonho, eu queria ganhar meu dinheiro para poder ter minha vida independente. Então eu sempre trabalhei, com 14 anos eu comecei a trabalhar naquela fábrica, era uma lapidação, de trabalhar com pedras semi-preciosas, e ali foi o irmão dela, o Valmir, depois chegou o Vilmar, né? O Valmir é um artista, ele fazia cada peças maravilhosas, e ali eu estava gerenciando, nessa época que ela chegou, essa fábrica, eu era o funcionário responsável pela fábrica. E depois, né, eu saí de lá, cansei daquele trabalho, porque eu sabia que aquilo não era bom para mim, por causa das pedras, era uma poeira, eu tinha bronquite, então ali não era legal para mim. Aí eu comecei a investir em curso, fui fazer curso, tal, trabalhar, arrumei meu primeiro emprego, etc, etc. Agora, o que me chamou muita atenção em Zilma quando ela chegou, eu já tinha recebido a irmã dela, né? Porque a irmã dela já tinha chegado primeiro, o irmão, as primas dela já tinham passado por lá. E quando Zilma chegou, eu vi uma diferença muito grande, sabe? Eu nunca vi Zilma, com todas as dificuldades que ela passava, eu nunca vi Zilma pedindo nada para ninguém. Eu sempre via Zilma trabalhando para ter as coisas. Então, fez muita faxina na casa de amigos meus, vizinhos meus lá, que era da nossa ciclo de amizade. Zilma nunca teve vergonha, né? E cursos, né? Ela investiu em cursos, fez um curso de cabeleireira, aí fazia unha, fazia faxina, fazia din-din, o din-din gourmet que eu contei naquele outro episódio. Ela já fazia lá e ninguém imaginava que seria, né? Anos depois, ia se transformar em din-din gourmet. Mas ela sempre já inventava essas coisas. E isso me chamou muita atenção, porque eu vi uma mulher guerreira, né? Eu vi uma mulher que corria atrás mesmo, batalhava, não se escorou em ninguém, nem em mim, a gente namorava, né? Charlene, eu vim criar Charlene, né? Abraçar Charlene como filha depois, quando a gente realmente namorou, noivou e casou. Aí sim, eu assumi Charlene, né? Graças a Deus a gente
Mas sempre ela trabalhando, eu trabalhando, a gente sempre teve essa visão de família, de casa, de filho. Logo depois que a gente casou, quando a gente casou, tu já estava já encomendado, porque Zilma casou comigo já grávida. 6 meses também. De 6 meses de gravidez. Ou seja, Deus já estava preparando tudo ali, né? Então, foi assim, um presente, como eu falei, né? Um presente que eu recebi do Senhor, tanto ela como a minha esposa, né? Se tornou a minha esposa, definitivamente. De prima As pra portas esposa. se abriram porque eu tinha muito medo de assumi-la, porque ela tinha já uma filha. E eu era muito novo, eu tinha 18 anos. Eu falei assim, rapaz, eu sou um cara muito novo, começando a vida agora, como é que eu já vou, né, estar com uma mulher com filho? E a mesma história, né? Pessoas vinham para incentivar e outros vinham para derrubar. Então eu vivia o meu drama, né? E era comum, e ela entendia isso porque era complexo para mim, né? Só que muitas indas e vindas, né? Se a gente fosse contar aqui, seriam 3 Não, episódios, é. né? E ia se tornar Perdi as contas. até chato. Mas muitas idas e vindas e eu achando que eu não era capaz, né, de assumir um compromisso desse tamanho. Quando você diz aí que a sua história é muito parecida, porque, né, você tem uma enteada também, da mesma forma que eu tenho a Charlene, e hoje é minha filha, né, sempre, quando a gente se casou, né, ela já me aceitou como pai e Começou a namorar, ela já começou a chamar de pai. isso era muito forte pra gente, né? Mas a entrevistada aqui é você. Eu coloquei lutas, porque eu vim entender que seria presente depois de muitos anos, porque foram muitas lutas. Lutas com a Charlene e depois luta com o Vinícius também. Que eu não fui fácil, né? Não, não é porque não foi fácil. É porque você, quando eu tive que voltar para o trabalho, que foi um trabalho muito assim, que eu queria muito. Foi um sonho realizado, aquele trabalho naquela fábrica. Tá entendendo? Foi um sonho que eu realizei. Pode falar o nome desse sonho. Qual foi a fábrica? Foi A Gladstella, a Gladstella, sabe? fábrica de confecção de jeans. Eu estava realizando um sonho que minha mãe tinha muita vontade, eu também tinha, mas não tive a oportunidade. E essa fábrica foi uma escola para mim. Foi teu primeiro contato com confecção. Com confecção, sim. Então foram muitas lutas com os filhos, né? Assim, eu me considerava, assim, me considero que a leoa, né, ela não sustenta ali sua... Ela que caça, né? É. Ela que vai e traz a caça pro... Então eu me sentia assim, sabe? Porque eu até entendia o Marcos, que o Marcos não tinha emprego certo, ele não tinha carteira assinada, então eu entendia ele, porque todas as vezes quem terminou foi ele, o namoro, porque ele tinha medo de não conseguir, né? Muito novo, querendo fazer, muito estudioso, nota 10, Vinícius. Esse aqui era nota 10. Era, Não veio nota nem 10. um pouquinho pra nós. Olha que veio, presta atenção. Subestima não. Então, eu tive que, né, eu lutei muito, eu tinha muita vontade de ganhar 2 salários mínimos. E lá eu tive a oportunidade. Eu cheguei na fase de ganhar 2 salários mínimos. Eu falei, E lá era o que eu só meta, ganhava... né? Não bastava você saber costurar, né? Você Não. tinha que cumprir 2 anos. 2 anos, depois de ganhando 2 salário, anos, fazendo o que a eu costureira fiquei um fazia. ano, quase um ano sem carteira assinada, chegando à fiscalização e eu tendo que me esconder. E quando eu consegui, eu fiquei quase 3 anos lá. Deixa eu só dar um parênteses. A gente fala muito aqui sobre não ter a carteira assinada, né? Eu não tive a carteira assinada, meu pai não teve a carteira assinada. Ah, eu tive. Tu teve, né? Tive bastante. Eu não tive e às vezes me orgulho por não ter tido, mas hoje, escutando a sua história, eu vejo que você tinha um sonho de assinar a carteira. Sim. Porque assinar a carteira pra você é como se fosse Até hoje, minha carteira assinada. uma assinatura de
Eu sou o patrão dela. Ela tem carteira assinada e ela é empreendedora, tá vendo aí? É. Você não precisa não ter a carteira assinada para ser empreendedor. Você Ela tem que empreende ser- onde ela está. Você tem que ser empreendedor aonde você estiver, tá? Então, isso é uma aula que a gente está tendo hoje de empreendedorismo dentro de empresa. Ela empreendeu dentro da... Qual é o nome da fábrica? A MZ Fardamento. Não, a outra lá. A outra? Galistela. Gladstella. Sabe que tem ainda? Funciona essa? Eu não sei. Se alguém da Gladstella tá vendo esse podcast aqui, manda um salve pra nós aí, tá? E fez parte da história da Se minha tornou mãe E realizou um sonho dela. Foi a grande escola. Foi a grande escola. Eu Você- fiz de tudo lá. As colegas me criticavam, falavam assim, você parece até mais uma galinha que pula de galho em galho, né? puleiro, né? De puleiro em puleiro. Menina, fica na tua. Isso Mas aqui tu tá tava- sendo uma escola pra mim. Mas nem imaginava, né? Você nem Não, imaginava não, que não ia ter imaginava, um mas negócio. eu falei aquilo porque eu senti no coração de falar aquilo. Né? Para calar a boca das meninas, né? Que me incomodavam. Aí eu, pronto, saí de lá. Tive que sair porque depois que eu tive que voltar, eu consegui ficar, que eu tinha férias, nunca tinha tirado férias. Eu nunca tirei férias. Até hoje. Até Lá na hoje. Castela, você não conseguiu tirar férias? Não. Aí quando eu tirei foi quando eu tive Vinícius, mas eu trabalhei Juntou até o a último licença. dia. Até o último dia Trabalhou para ter buchudo você. ali, o Foi. bucho batendo Pegava na o ônibus canela. lotado, ninguém dava lugar para eu Ixi, sentar. no O Rio de motorista me chamava para eu botar minha barriga assim do lado dele. Isso é um absurdo até hoje. Você vê gestantes 397, dentro eu de pegava ônibus 397, trabalhava na Avenida Brasil e ninguém respeita. e lotado, lotado, lotado. Eu entrava pela frente, porque não tinha como eu entrar por trás. Não tinha como eu chegar lá na frente, de tão lotado que o ônibus era. E ninguém dava Aqui na lugar. Paraíba, quando o pessoal fala, estou com um ônibus lotado, ele não tem noção do que é um ônibus lotado no Rio de Janeiro. Um ônibus lotado no Rio de Janeiro levantou o braço no baixo, se tirou o pé, não bota no lugar. É. A perna Essa ficava é tudo dormente, o grudadinho, braço tudo ficava dormente. grudadinho. Então, por isso que eu coloquei lutas. Porque foi lutas. Tanto Hoje eu trabalho, hein? entendo. Filhos são herança do Senhor, são presente de Deus. E eu louvo a Deus Frase pelos que você fala, filhos. filha vem Hoje pra eu, tratar os pais. eu costumo dizer essa frase. E outra frase que eu gravo, sempre falo ela, que é a sua Filhos frase. vem ensinar a gente a ser pai. Que A gente é- não nasce sabendo ser pai. Filhos vêm nos ensinar a ser Só pai, nasce um mãe. pai quando nasce um filho, né? Pois eu tive é. essa concepção quando eu virei pai. E vem tratar também. E se você não quiser ser tratado, olha, pode ter certeza que você vai ser tratado ou pela a nora ou pelo genro, mas Deus vai querer te tratar. Por que Deus vai querer te tratar? Porque Ele te ama. Ele te ama. E eu entendi, uma vez eu escutei você falando aí, você precisa entender o processo. E amar o processo. E Acho amar que o processo. A questão toda não é Ser nem entender grata só. pelo processo. É ser Porque, amar olha, o no processo. deserto, Deus te faz florescer. Deus me fez florescer no deserto. Deus realizou meu sonho. Eu passava, você acredita? Como muita gente fala, as meninas que trabalhou com a gente, perguntavam qual o seu sonho? Casa própria. Tu já tinha o nome do seu sonho. Casa própria. Todas elas, não era má. Todas elas, as que falaram que queria casa própria, quero sair do aluguel, elas saíram. Não é? Elas saíram. A gente pode dizer Aquelas a que gente foi se falaram aquela e ficaram com a gente. No sufoco, né? No espinho e na bonança, na vaca magra e vaca gorda. Elas ali Nós somos agarraram e ficaram. privilegiados, né, Zilma? Nós tivemos Sim, colaboradores que graças carregaram a alça Deus. junto com a Mas gente. vocês Eu já louvo a falaram Deus. isso já aqui em João Pessoa, né? Mas É. antes de vir pra cá, Vamos vamos voltar. retornar, né? É. Porque vai chegar lá, vai chegar. Você que não assistiu os episódios, a gente contou a ótica nossa nessa transição de sair do Rio de Janeiro e vir para João Pessoa. Hoje a gente vai conhecer a ótica da minha mãe, tá? Da Maria Zilma, do Z do MZ Fardamentos, porque nasceu uma empresa quando teve essa tomada de decisão de sair do Rio de Janeiro e vir para Paraíba, né? De volta. E aí como é que foi esse processo de
Vamos se organizar para voltarmos para Paraíba. Deixa eu pra só conhecer. contar um pouquinho, né? Porque que eu saí da Galistela, né? Que eu digo que é luta, o filho foi luta. Então, aos 6 meses, Vinícius, ele muito doente, né? Bronquite e um monte de ite. E eu tive que dizer não pro meu sonho, naquele momento. Aí eu falei, não, mas eu quero um cantinho. Arruma um cantinho, vamos investir numa máquina. Deixa esse... Eu não entendia por que eu estava querendo aquele cantinho. Não tinha condições nenhuma de sentar naquele cantinho. Tinha um quarto, eu morava com a sogra, né? O primeiro ano. O primeiro e o segundo ano, grávida, morei com a sogra, dos 6 meses até ter. E ainda fiquei até 2 anos. Você fez 2 anos, foi que a gente conseguiu construir a nossa casa, dos nossos sonhos. Sim, quando eu às vezes passava, né? E passava pela Avenida Brasil e olhava assim, umas comunidades. Eu falava assim, eu queria só aquela barraquinha ali. Que o Senhor vou te dar muito mais do que aquilo. Queria chegar em casa agora, chegar na minha casa. Né, que eu estava indo para casa da minha sogra. Queria chegar na minha casa. Pode ser um barraquinho daquele ali, mas que eu digo que é meu. E o Senhor falar no meu coração, eu vou te dar muito mais do que aquilo. E Deus deu além do que eu imaginava. Eu posso dizer, eu sou uma vitoriosa, eu sou uma bem-sucedida, porque Deus me deu um presente, que foi o seu pai, né? Segura. Que foi o seu pai, sabe? Eu entendo no começo, né, a insegurança dele. O processo. Né? O processo O processo dele. Não entendia lá atrás, não, né? Que você não consegue, você só vai entender o que acontece hoje com você, você só vai entender mais à frente. Então, fique firme, foque no seu sonho. Por isso que eu falo às vezes que a pessoa está passando por uma fase. E quando você consegue entender que é uma fase, descansa, porque é só uma fase, isso passa. Vai passar. Né? Nós passamos por várias fases. Né? Eu passei as minhas sozinha, ela passou as dela, depois nós passamos as nossas juntas, mas eram fases. Agora, eram fases que hoje a gente pode traduzir que eram processos, que eram etapas, que eram aprendizado. Realmente era muito confuso para ela, para mim, para a gente entender o que estava acontecendo. Isso aí é o famoso quem nunca passou por isso. Mas hoje, aquela história que a gente olha para trás, a gente vê, não, eu precisei passar por tudo aquilo, precisamos ter passado por tudo isso para a gente amadurecer, para a gente ser o casal que a gente é. Né? E hoje está aqui contando compartilhando essa história. né? Eu não quero nem adiantar muita coisa, a gente quer ouvir pela sua ótica. Né? Aí, né, fui cuidar de você. Cuidar de você. Meu cantinho lá. Eu acabei de doar a primeira máquina, né? 27 anos. 27 porque eu comprei antes de você nascer, não foi? Eu comprei a máquina, depois tu me deu as outras. E com 3 anos, ainda com 2 anos, ou foi 3? 2 ou 3. A gente comemorou seu aniversário na casa, na nossa casa, né? E depois disso, 1 ano depois, as portas se fecharam para o Marcos. As portas se fecharam para o Marcos. Eu saí de 23 salários. Ele passou. Eu nem imaginaria que era isso tudo que ganhava. Eu não sabia. Não sabia. Aí, né, as portas se fecharam para o Marcos. O Marcos investiu em 2 máquinas, que foi a reta e a overlock. Ele investiu, hoje, né? mas ele nem imaginaria que ia precisar. Ele comprou, né? Saiu, teve um dinheirinho, investiu nessas 2 máquinas. Elas eram na cozinha, na minha cozinha, minhas máquinas. E eu comecei a fazer facção. Ele passou 1 ano entregando currículo. Todos os dias ele saía. Todos os dias eu falei, meu Deus, tem misericórdia. 397. Aí
Eu, ele né? saía de manhã entregar e em voltar, e o dinheiro foi acabando, né? O dinheirinho que ele tinha recebido, o dinheiro, e a gente já estava já apertado. E eu fazia roupa para Charlene e ia guardando, não fazia só para Charlene, comprava tecido e ia fazendo e guardando. E sempre tinha alguém perguntando, essa roupinha tu não tem não? Eu tenho essa aqui, vê se dá, e dava. Aí as portas se fecharam e eu falei, aí eu conversei, teve um dia que a gente começou a conversar, ele já tinha um ano que está entregando currículo, eu, Marcos, e se a gente, né, investir aqui no nosso negócio, ir para a feira, ir para a rua, fazer alguma coisa, né, tem um pouquinho, vamos conhecer a feira de Itaipava, ele falou. Aí a gente foi pro clube, tu lembra, né, amor? A gente foi pro clube conhecer a feira e lá já, ele é assim, ele não para, né? Isso foi bom, porque eu sou parada, eu sou tímida, em nome de Jesus. Né? Porque a gente estava até conversando antes de começar. Em outras épocas, eu estava passando mal, eu estava doente. E eu estava tranquila. É claro que eu estou aqui, só Deus sabe. Né? Mas eu não estou como eu ficava antes. Já me dava enxaqueca, já me dava um monte de coisa. Foi curada. Em nome de Jesus, eu creio. Aí a gente foi para a feira. Aí começou mais uma luta. E não chegava ninguém chamando ele para trabalhar. E eu venho aqui, amor, vou te ensinar a cortar. Ensinei ele a cortar, ele sentava na máquina, a gente fazia facção. Aí eu falei, não, vamos pegar um certo. Aí pegava a facção, ficava até 2 horas da manhã, né, Marcos? Costurando, e ele me ajudando ali na cozinha. A cozinha era grande. E a gente fazendo lá, ensinei para ele. Aí, eu não sei nem se eu posso falar agora sobre a minha irmã, que eu perdi, né? Para mim era uma irmã. Você pode falar tudo que você quiser. Aí a gente trabalhou, Se você quiser, né? você Aí eu senti a necessidade de comprar um carro. Aí o Marco era um pouquinho medroso. Pouquinho não, muito, muito. Só um pouquinho. Aí eu falei, não, eu quero, eu vou. Aí, Valmir, tu me ensina, mas não quero chegar sem saber nem enfiar, que eu não sabia realmente não, enfiar a chave na ignição. Tu me ensina, aí ele ensina. Eu falei, antes de eu ir para cá, então vou comprar um Fusca. Aí juntamos dinheiro, fazendo a feira. A gente ia de Kombi, o cara dava furo na gente, a gente subia a ladeirinha com as coisas pesadas e o cara deixava a gente na mão. Você começou então, o que você aprendeu na fábrica, você passou para ele e vocês começaram a empreender juntos com moda. Isso. Né? Vender Roupa de novela, eu assistia a novela e e não sei como, que eu não fiz curso de modelagem e só de Deus mesmo, vindo de Deus, que eu botava assim, copiava numa boa. E a roupa saía igual. Saía igualzinho. A roupa chegava na feira, as clientes já sabiam. A blusa de fulana, de Babalu, lembra dessa história da novela Tititi, sei lá que novela era essa? A roupa de Babalu, a roupa do Tchan, vestidinho de fulana de tal. Ela copiava e botava e era sucesso. Era sucesso, vendia bastante. Bastante. Ele ia para um canto e eu ia para outro. Ele botava a feira para você, não sei se você lembra, você ficava embaixo da barraca, dormia embaixo da barraca. Aperreando para comprar os brinquedos. Então por isso que eu coloquei lutas, porque foi luta, mas nós vencemos, né, amor? Eu louvo a Deus pelo que eu estou vendo. Você está realizando um sonho, porque aí já foi depois, quando chegou aqui na Paraíba, ficamos na dúvida de abrir um salão, porque 15 dias e nada. Eu não tinha dinheiro para comprar a matéria-prima. Vamos fazer o quê? Aí eu lembrei do Dindim. Falei, pelo menos para tomar o café, para almoçar, eu acredito que vai dar certo aqui. Vamos fazer Dindim, Marcos. Aí quanto tem? R$5, só tinha R$5. Tu já tá em João Pessoa. Pois é, já pulei, já, não. Rio de Janeiro, show? Show. Fechou? Deixa eu ver. A partir do momento que vocês decidiram vir pra cá, estavam bem, estavam vendendo, né, na feira. Não tava tão bem não, viu? Mas estava passando muita luta. Desmonta tudo porque começou o tiroteio.
Não Era, Tinha essa era realidade. luta, guerras, luta. favelas. Essa realidade no Rio de Janeiro. Cidade Você de tá Deus, assistindo só aí do Rio de favela. Janeiro, Que era o melhor para vender, né? Era o lugar melhor. A gente começou em clube, mas a gente estava pagando para trabalhar. Vamos para a rua, para as praças. Era melhor nas praças, vendia mais do que dentro do clube. Então aquele sonho de voltar para Paraíba voltou. Aí voltou quando eu fiz uma viagem. Sempre tinha, né? Porque eu passei 13 anos no Rio de Janeiro sem vir passear na Paraíba. E não esqueci a Paraíba. Eu falava, Marco, vai gostar, Marco. Ele sempre tinha uma coisa pra gente fazer. Não, vamos fazer, investir aqui. Ano que vem a gente vai. Ano que vem a gente vai. Que era nas férias dele, né? Aí quando eu fui um passeio em São Paulo, na casa de uma considerada... Da tia da tua filha? Não. Da tia da minha ex-cunhada. Que ali era a ponte, né? Para os avós da Charlene. E era considerada como uma irmã para mim. E quando eu fui lá, e ela ficou, vamos fazer, e fez a cabeça do Marco também, vamos de carro. Quando a gente for, vai todo mundo de carro. Aí eu falei, então tu diz antes, né? Para poder a gente se preparar, porque tinha mês que a gente não tinha nem 10 reais, né, Marco, no bolso. Era bem complicado, para eu poder começar a orar. Se for da vontade do Senhor, a gente vai. Se não for, o Senhor não vai permitir. Aí, quando foi em outubro de 2001, né? De 2000. 2000. Em outubro ela ligou. Ela me chamava de Xuxinha, porque eu gostava de os cabelos. Quando era nova, eu só via com Xuxa nos cabelos. Ela, Xuxinha, e aí, tá pronta? A gente vai para Paraíba no final no início do ano 2001. Eu falei, minha irmã, eu não tenho nem 10 reais. Tem nem para fazer, tá aqui precisando de... A gente já tava naquela de ir comprar só o necessário. Já tava... Não tava tão bom assim, não, sabe? As vendas. Tinha comprado fusquinha, tinha investido na carteira. A sorte eu tirei a também carteira é que vocês tinham primeiro. casa própria, né? Então, era menos um... O maior investimento foi de construir a nossa casa. Foi. Que era um sonho dela, sonho nosso, né? Do jeito que a gente E queria. construímos do jeito que a gente queria. Aproveitei Muito todos os boa. recursos que eu tinha e construímos a nossa casa. E aí, 19. Xuxinha, vamos? Aí eu falei, olha, eu vou orar. Eu vou orar. Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai fazer a provisão. Porque eu não tenho nem 10 reais. Fazer para ir ali. Mas foi o que aconteceu, né? Em novembro, em dezembro... Foi. Marco arrumou com o tio do coração dele 500 reais. Lembra, amor? Foi para completar a viagem, mas a gente conseguiu Não, foi levantar um comprar capital. material para a gente começar a ir para as feiras mais volume. Que já estava chegando no final de ano, lembra? Foi final de ano. Foi para você investir, comprar matéria-prima para a gente poder ir para a feira. E a gente ia para a feira e vendia quase tudo. Não era, amor? Vendia quase tudo. O que sobrou, eu falei, nós vamos. Ele foi lá entregar o dinheiro pro tio dele, o tio dele, não, Marcos, fica com esse dinheiro quando você voltar da Paraíba, você me dá. Você vai precisar desse dinheiro. Acho que tu não lembra disso. Eu lembro. Lembra? Você vai precisar desse dinheiro. Tio Otto. É isso. Aí, eu liguei pra ela. Falei, nós vamos. Como é que vamos fazer? Ela, vou pra aí. Eu vou pra aí e a gente vai sair daí. Pra ir. Virou o ano juntos, né? Não, viramos o ano junto, não. Eles chegaram no dia 1º lá. Foi. Eles chegaram no dia 31 lá. Foi. Viramos o ano lá e no dia 1º a gente viajou. Foi. Mas não, quando ela chegou, já não tinha teve virado, já chegaram já, depois foi? Depois da meia-noite. Festa que já tava se organizando Foi, pra já viagem. fomos dormir para poder, no outro dia 1º a gente viajar. Aí dia 1º a gente viajou. Aí, primeiro dia, beleza, segundo dia, beleza, quando foi no terceiro dia, beleza, quando foi no quarto dia. No terceiro dia. Foram 3 dias. Eram Terceiro, 3 dias de é. viagem. No terceiro No dia, a gente terceiro tinha chegado no final dia, do aí tudo mudou. De manhã cedo aconteceu o acidente.
Aí tudo, né? Como E fala a essa palavra pessoa de que falou Deus, era sua irmã, que você considerava. eu considerava como uma irmã. Ela foi a primeira pessoa a saber que eu estava grávida. Ela me ajudou muito. Ela Mas ela era irmã do pai da Charlene. da Charlene. Gente, vocês estão assistindo esse episódio até agora. Isso que a gente vai prestes a falar agora já foi dito nos anteriores. Aconteceu um acidente nessa viagem, nessa transição da gente sair do Rio de Janeiro para Paraíba de carro, junto com essa família. No terceiro dia de viagem acontece esse acidente. Trágico com essa família. Para mim eram primos, prima, tio, tia, e para você era como se fosse uma irmã. Uma irmã. E tudo virou aí, né? Foi. A chave Aí virou. tudo. E era ela que estava dirigindo o carro, porque ela dirigia. Ele o sol contou dava. no episódio dele que quando ele fez uma pergunta, tudo aconteceu. Que foi quando ele perguntou para Deus, e tinha acabado de anotar ali o combustível, né? Que Ele Deus perguntou, tem Deus pra tem gente, reservado pra gente gente. nessa cidade, que você queria tanto voltar e tanto que ele conhecesse. Quando ele levantou a cabeça, aconteceu o acidente. Foi. Isso que ele já contou o que passou na cabeça dele nesse momento. O que passou na sua? É isso, eu acho que eu quero saber tanto. Nesse momento que você viu tudo acontecendo, o que passou na sua cabeça? Ai, foi tão difícil. Mas eu fiquei numa paz tão grande, porque a gente tinha 1 ano de convertido, né? A gente tinha convidado o Senhor Jesus. O Senhor Jesus restaurou o nosso casamento, que não estava bem, né? Já estava tudo certo para a gente se separar, já falando em divórcio. E o Senhor Jesus restaurou o nosso casamento, derramou no meu coração, porque era eu que queria, né, me separar. E derramou no meu coração muito mais do que eu sentia por ele antes, quando a gente começou, quando a gente casou. Que eu pedi a Deus, né, que eu falava que já não existia mais amor, não amava mais. E pedi a Deus que se ele realmente existisse, que derramasse amor no meu coração pelo Marcos, né, que eu já não sentia mais. E Deus restaurou o nosso casamento e convidamos o Senhor para estar no centro do nosso casamento, né? Já tem vai para 22 anos que Jesus é o centro do nosso casamento. E tudo mudou, né, Marcos? Tudo mudou na nossa caminhada, né? Porque casamento é uma viagem também, viu? É uma viagem sem volta. Quem voltar, se prepare. Que olhar para trás e Vai virar estátua de sal, ou pior. E no nosso caso, né, Zilma, ela é uma... Eu sempre digo que é uma lição, porque a gente teve todos os motivos, né, sei lá, que para muitos hoje em dia não precisa nem da metade do que a gente passou para pensar em divórcio, se separar e mudar de CPF, né? Porque a pessoa acha que vai se divorciar e ali vai encontrar a sua felicidade. Eu não sei o que as pessoas procuram tanto, trocando de esposa e vice-versa, trocando de marido. Eu acho que a grande lição que a gente tirou disso tudo, que a gente pode compartilhar com o outro, né, com o próximo, é que esteja como estiver o seu casamento, senta, a gente fala isso direto para você, pensa, se coloca no lugar do conversa, outro. se colocar no lugar do outro, se posicionar, procurar ter empatia pelo outro. Às vezes o outro só está passando por um drama, por uma crise, por uma depressão, seja o que for. E está criando turbulências. Então, às vezes, um relacionamento ele não prospera, né, como quem nos conhece hoje sabe do que eu estou falando, porque ele desistiu. Né? Ele simplesmente desistiu. Não vou insistir nisso aqui. Né? E você vê que ela fez uma oração, né, pedindo para o Senhor derramar uma dose de amor, que voltasse a brotar o amor que para ela já tinha acabado. E assim o Senhor faz, né? O Senhor ouve
o nosso clamor. E ele atende o pedido. Ele Sim, atende o nosso atende. pedido. E Então, Ele quer realizar os nossos sonhos. né, o cuidado que a gente fala, né, Zilma? Cuidado com o que você fala. Você pede. está cansadinha, aí vai pensar logo em divórcio, vou me separar. Tem muita isso gente, eu contra a tenho sua acompanhado pessoas que estão se divorciando, separando, e falou assim para mim, você acha, então eu devo ser infeliz? Eu falei, por que a sua felicidade está em quem? Quem é responsável pela sua Quem felicidade? é a sua felicidade? Porque nossa felicidade tem que estar no Senhor. Se eu colocar minha felicidade no Marcos, no meu filho, eu vou me frustrar. Eu tenho que fazer vocês felizes. Isso é um propósito da nossa vida, né? A gente casa para fazer a outra pessoa feliz. Né? Isso Se a outra pessoa estiver feliz, eu vou ser feliz também. É a reciprocidade, né? Porque, Vinícius, não tem. Você acha que você, vou mudar. Ou mudar de emprego, ou mudar de profissão, ou mudar. Vou ser feliz naquele outro trabalho ali. Vai não, meu amigo. Porque você não parou ainda e não analisou o que você precisa ser mudado. Porque às vezes a mudança está em você. Às vezes sempre, né? Sempre. Sempre. Está em você. É o que eu falo, tomadas de decisões, né? Você decide, Quando eu né? comecei a entender que naqueles momentos que eu não tô legal, porque você pode prestar atenção, você acordou, tem dia que a gente acorda e não tá legal, né? Mas é você com você. Aí você já quer jogar, aí o outro só precisa falar uma frase, ou então tirar o copo de um lugar. Você já joga para ele. Transfere. Se conheça, se ame, se valorize, Se entenda. se entenda. Você fala uma frase que eu puder um dia eu vou tatuar ela. Não julgue a adulta que eu sou Sem conhecer a criança que eu fui. sem conhecer a criança que eu fui. Sem conhecer, Então, sem saber. Nesse processo de casamento, de você unir com outra pessoa e por muitas vezes a gente julga a outra pessoa, a gente, ela é problemática, a gente tá julgando um adulto ali que você tá se relacionando com ele, mas não parou para escutar qual é a história da criança. Como é que foi essa criança, né? Que segurou vela no Foi sertão, rejeitada. foi rejeitada, que apanhou do pai, que não teve oportunidade, as oportunidades que tiveram foram cortadas, né? Então, a gente julgar hoje um adulto sem conhecer a criança que ele foi, totalmente errado, né? Totalmente. Totalmente errado. E você com a, me mesma ensina muito com a isso. mesma medida que você julga, você será julgado. A mesma medida que você julga, você será julgado. Então, vamos analisar esse negócio bem direitinho, né? De olhar para o outro e fazer a sua análise ali, puf! Assuma a culpa, né? Assuma a sua responsabilidade, porque a culpa, quando é nossa, a gente quer colocar em quem a gente quiser, né? Mas Pois é isso aí. A gente tá em qual parte? Chegou... Não, acidente. Pum. Aconteceu o acidente, aconteceu isso tudo na sua cabeça, você fez uma reflexão. Foi, tudo. eu tava falando, né, que eu fui quando eu me converti, o primeiro livro que eu comecei a ler foi o de Jó. Aí, quando você perguntou assim pra mim, o que você pensou que veio na sua cabeça? Eu falei assim, agora, Senhor, o que vai ser da gente? E agora, José? Como é que a gente vai fazer com esses corpos? Porque Marco foi primeiro, quando eu cheguei na ponte, que eu botei a mão assim, que eu falei, Senhor, só um milagre para ter alguém vivo aí dentro. O Senhor vai ter com os seus, que aqui essa história se encerrou. Aquilo ali foi um consolo, um conforto para mim tão grande. Que eu fiquei bem, não foi, Mar? Eu fiquei bem.
que todo mundo preocupado, eu levei o carro de volta para outra cidade. Aqui se encerrou. A missão acabou aqui, desta família. A sua está lá. Quando eu olho para o carro, que vocês estavam dormindo, o seu rostinho e o rostinho da Charlene, parece até um quadro no vidro traseiro, né? Vai ser com os seus. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, vamos orar. Vocês pedindo para que trouxesse essas crianças. Não, vamos orar. E quando eu estava orando com vocês, chegou uma pessoa, e essa pessoa, ela era um padre, tinha 2 padres, né, acompanhando a gente. E quando me viu pedindo socorro, né, na ponte, eles já tinham passado direto, achando, né, que tem medo de assalto, essas coisas. Não, aquela menina que a gente vinha brincando, que ela vinha dirigindo, não sei o que, as placas parecidas, Rio de Janeiro e São Paulo, não sei o que, é aquela família. Cadê o outro carro? Aí eles desceram. Aí ele falou assim, quando chegou, que um deles, né, o outro tá com o Marcos, já ajudando lá, ele falou assim, aí viu a minha Bíblia no painel do carro e falou assim, eu tô vendo que vocês são evangélicos. Aí nós somos. Aí ele, tem uma pessoa na Bíblia, que Deus permitiu que ele perdesse tudo, tudo. E foi o único livro que eu li, que eu consegui ler todo, foi o livro de Jó. E me marcou muito. Jó 42, 2. E os planos de Deus. Alguém lê aí, por favor, tem como ler? Tem. 42, 2. E ele me falou que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus tinha um plano, né? Deus dá a vida e Deus tira a vida. Só Ele tem esse poder. Ele permite. E foi aquela palavra, foi um consolo, um conforto, que eu fiquei, Deus, tu está no comando. Deus, tu está no controle. E eu digo, meu filho, né? E vocês são os amores da minha vida, a Charlene também, ela não está aqui, eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. O que diz aí no Jó 42, 2? Vou botar agora, tá baixando o aplicativo. Vai, o meu descarregou. Então, Descarregou. Deus tinha um propósito, porque o meu irmão falou, poderia ser a gente, ser a nossa família. Eu só tinha 1 ano de carteira de motorista. E deu medo, porque o medo é humano, né? O medo. O medo Mas o faz amor de Deus lança fora todo medo. Jó 42, 2 fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. E não acabou ainda, né? Eu me sinto realizada através do Vinícius, né? Porque eu sempre gostei de mexer com beleza, de ver as pessoas se sentindo bem, né? Eu consegui entender, que você até falou no seu... você que é barbeiro precisa entender para atender o seu cliente. E eu fazia isso, mas nem sabia que eu estava fazendo isso. Não era, Marcos? Quando eu conversava com a pessoa, ela falava, eu gosto assim, assim, assim. A roupa saía do jeito que ela gostava. Cara, como é que você conseguiu deixar do jeito que eu queria, que não sei o quê? Não sei. Acho que essa preocupação era, novamente, proporcionar uma experiência para a pessoa, né? Uma experiência boa. Acho que em tudo na vida que a gente se propôs a fazer como empreendedor, né? E para a gente aqui, o desafio é muito grande, porque empreender, empresa familiar já é complicado. E você empreender com a sua esposa,
né? Tantos anos como a gente trabalha, quem nos conhece sabe disso, é um desafio. São quase 24 anos juntos, trabalhando junto. Mas eu acho que eu posso contar assim, qual é o pulo do gato disso? Peraí, antes de você falar o pulo do gato, eu quero saber dela, qual foi o pulo do gato pra 20 e quantos anos? 25 anos trabalhando junto. 24. 24 anos trabalhando junto. Porque Vai fazer com certeza 24 final do ano. tem gente aí assistindo que empreende com... Quer dizer, Deve ter começado a empreender teve agora que na começar a pandemia. empreender agora com sua esposa, porque se viu desempregado, aquela situação que o pai se viu desempregado no Rio de Janeiro, teve que olhar para a esposa que estava do lado ali, investir nela. Ela já tinha investido nela conhecimento na fábrica, o sonho, e aí chegou um momento que vocês tiveram que realmente unir forças e seguir. Eu queria que você deixasse um recado ali, para aquela câmera ali. Companheirismo. Todos os casais que... Eu resumo empreendem tudo em hoje. companheirismo. Que é companheirismo? É procurar entender um ao outro. Se colocar no lugar um do outro. Eu não vou dizer para você que várias vezes é que eu pulei lá atrás, que um dia ele saiu para trabalhar e eu numa pedra lá, sentada e chorando, né, falando, Senhor, pedindo a Deus, tem misericórdia, abra uma porta de emprego para o Marco. Ele falou que não ia abrir. Eu nunca contei isso para o Marco, ele está sabendo agora. Ele não vou abrir. Quero contar com você. Comigo? O que eu tenho? Eu não tenho estudo, eu não tenho nada. Tem. Eu quero contar com o que você tem na mão. O que você tem na mão hoje? Falei, meu Deus, eu tenho uma máquina ali, mas não vai dar, não. Já tinha vindo da bonança das vacas gordas, né? Não vai dar, não tem condições. Ele tem. E ele falou tudo que eu tinha que fazer. E eu fiz, obedeci. Eu não vou dizer para você que várias vezes não senti vontade de chutar o balde, de sumir. Meu Deus, que a gente passou muita luta. Quem nunca, né? Quem nunca teve? Muita vale luta. Dizer isso, eu acho. Vale você que sim. está ali Vale assistindo, vendo hoje um casal de 25 anos, bem sucedido, a gente conseguiu, consolidou tudo. Mas quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em se separar, Quem nunca acha que foi fácil. Não, Não, eu escuto direto. Isso é fácil sorte. para você. Foi sorte. Esse é fácil para você. Eu falo, fácil para mim. Me dá uma tristeza tão grande. Mas eu fico tá às vezes revoltada. Vocês estão aqui, o Glória a podcast Deus. está aqui, a internet está aqui, eu acho que para fazer isso acontecer. Fazer você ter voz e a sua voz, a voz dele, a minha voz, a voz de quem sentar aqui, quem for entrevistado não, quem trocar esse papo com a gente, tá tendo a oportunidade de falar com milhares de pessoas agora. A experiência que você teve. E isso é o massa dessa A proposta do podcast é essa, né? Não só trazer uma história emocionante. Se a gente fosse contar exatamente, né, Zilma, a história da viagem, do acidente, isso aí daria um livro. Né? Iríamos chorar. Da depressão, que eu entrei em depressão profunda. Só que e nosso ele é objetivo não é um esse. guerreiro, viu? Ele ali é o que eu falo, companheirismo. Companheirismo. Para você trabalhar junto, é tudo, né, amor? Você tudo. ter empatia, você se colocar no lugar do outro, saber que se o outro, né, no caso, o casal que trabalha junto, ou que pensa em trabalhar junto, ou que já está trabalhando junto, é entender que é uma balança. Vai ter dia que eu vou estar lá embaixo e ela vai estar lá em cima e ela vai ter que estender a mão para me ajudar. Até hoje a gente e quando, vive né, desse a jeito. gente com essa pandemia aí da Covid, a gente se viu os dois lá para baixo, os dois em depressão. Como um já tinha entendido o outro, a gente conseguiu perceber, opa, agora está acontecendo comigo e com você ao mesmo tempo. Os dois juntos. Só que sempre, a gente, de uns anos para cá, graças a Deus por isso, a gente sempre teve essa abertura de compartilhar. Né? Então, eu acho que quando ela falou companheirismo,
O pulo do gato que eu digo, além de companheirismo, resume muito bem isso, é você respeitar o outro, sabe? Qual é a sua função no processo? Qual é a sua responsabilidade no processo? Né? Ela confiou na minha gestão e eu confiava na parte operacional. Fazer um resumo aqui, nesses anos, 20 anos que nós temos de empreendedores aqui na Paraíba, formamos pessoas, geramos mão de obra. Zilma é uma professora nata, mas na hora que precisamos fazer do nosso conhecimento um negócio, quando eu me tornei consultor do Sebrae, Zilma não se viu com habilidade para ministrar curso, mas ela me capacitou e eu fui lá, meti as caras mesmo, como ela já disse, eu encarava os negócios, os desafios. Ela, mas Marcos, você tem coragem? Eu vou, Zilma, agora foi, já estou. Porque eu não tinha muita escolha, a gente não tinha muita escolha. Eu tinha 2 filhos, tinha ela, tinha eu, tinha os negócios, tinha os nossos sonhos, que a gente acreditava e confiava. E eu sempre acreditava que eu tinha que tentar. Isso aqui, vamos fazer, vamos tentar. Ah, pode ter alguém dizendo, nossa, que conversa chata. Pode ser chato para você. Mas pode ser que tenha, ao mesmo tempo, alguém assistindo isso e falando assim, rapaz, eu vou pegar esse detalhezinho que eles falaram ali, que para mim foi o divisor de águas. E a gente sabe que isso aí é muito forte. A gente não está aqui, né, Zilma, para agradar todo mundo. A gente está aqui para dizer para todo mundo que é o seguinte, não é fácil, tem suas lutas, tem muitas dificuldades para se realizar sonhos, né? O sonho, ele está lá, você, para chegar naquele objetivo, lá no topo da montanha, você vai ter que escalar muito. Né? E empreender com o casamento, né? Você casar, e a gente casou, já começamos a empreender desde de muito cedo, sempre ela já tinha essa veia, eu já tinha uma veia também, ela desde nova já trabalhava, eu também desde novo já trabalhava, ou seja, Deus já estava cuidando. Quando a gente fala que o Senhor já tem separado, já, sabe, o plano de Deus já estava sobre a nossa vida. Família é projeto de Deus, né? Ou seja, a lição que a gente traz aqui para quem está aí acompanhando até agora é o seguinte, se você empreende com a sua esposa, se a pandemia fez você olhar para o seu marido e falar assim, não, eu vou ajudar meu marido tem a oficina dele ali, agora eu vou lá ajudar ele a limpar as peças. Vai lá, minha amiga. Vai lá ajudar a lavar as peças, vai lá ajudar a organizar as ferramentas, ajude na gestão. Eu fazia isso com meu pai, na oficina. Eu tô falando isso, tô lembrando disso, né? Hoje eu tive com uma mãe e uma aluna e ela falou assim, quem paga a minha faculdade é meu pai. Eu falei assim, olha, quem paga a sua faculdade são seus pais, porque a sua mãe faz a gestão das receitas do seu pai na sua casa. Então não é porque sua mãe não trabalha, né, que ela não ajuda o dinheiro render. E muitas das vezes você pode empreender com seu esposo ou vice-versa, quando você faz a gestão, quando eu sempre digo assim, olha, desliga aquela lâmpada que está acesa à toa, desliga aquele ventilador que está virado para a parede à toa, você já está economizando, você já está ajudando o provedor da casa. Sendo empreendedor. Sabe? Não desperdiça o alimento, não deixa sobrar na geladeira para jogar fora, então cozinha o que você vai comer, sabe? Isso tudo também sempre fez. Né? Você sabe, a gente não joga comida fora, a gente não desperdiça coisa. Se uma roupa não deu, a gente aprendeu aqui na Paraíba que se conserta a roupa, a gente conserta a roupa, a gente manda para uma igreja, para seja o que for, vira brechó. Ou seja, valorize tudo aquilo que Deus te dá. Tudo. Né? Então, se você quer empreender em família, junta força. Né? Se Charlene está empreendendo lá no Rio, né? Um talento que apareceu no meio da pandemia, nem ela sabia que tinha talento para o que ela faz hoje, que é bolos artesanais. Vinícius, né, esse talento que ele tem com a mão, a gente já sabia porque ele desenhava muito bem, mas não sabia o que ele ia fazer. Né? Como você ouviu aquele episódio dele, quando ele falou que ele era nota 5, você falou assim, ele esqueceu de falar que ele foi quase 10 no curso de barbeiro. Quer dizer, é um cara que para a parte literal, para a parte de escola, ele não era muito bem, mas na parte da criação, da profissão, por isso que eu aposto muito na capacitação profissional. Eu acredito que as pessoas podem ter resultado sim, se elas aprenderem uma profissão. Né?
Não só escola, escola, academia, academia, academia. Se você pensa em ser um professor, você tem que estudar muito mesmo. Agora, se você pensa em ser um profissional, liberal, seja o que for, busque capacitação, busque uma profissão. Olha, se a tua mãe não Seja tivesse melhor. entrado naquela fábrica, que não foi fácil ela ter com ela, não dá para a gente falar todos os Dá detalhes. não. Se ela não tivesse agarrado a oportunidade de entrar naquela fábrica e aprender todo o ofício daquela confecção, e olha, muitas colegas dela faziam uma única operação o tempo todo que ela passou lá, 5 começou a fazer uma anos. operação. 5 A sua mãe anos. aprendeu todas as etapas de uma confecção. Ela já estava, em pouco tempo, no meio das costureiras fazendo um monte de coisa. Com 6 Quando- meses eu já estava já sendo costureira. Quando chegamos Só não que recebia como empreendemos no costureira. ramo de confecção, a gente passou isso para as costureiras. A gente não mantinha uma costureira sentada numa máquina só e Fazendo bolso. fazendo uma operação só. A gente Não. ensinava as costureiras a fazer toda uma operação de uma camisa. Por quê? Uma que para a gente era muito mais útil, ela fazer todas as operações, e outra que a gente sabia que se ela saísse da nossa empresa, ela teria um trabalho que ela poderia gerar a renda dela na casa dela. Ou seja, gerar mão de obra, capacitar mão de obra, transformar pessoas em profissionais liberais, ao ponto de começar a riscar, saber riscar, costurar e vender, sempre foi o nosso objetivo. Então, empreender com propósito, acho que é um lema que eu defendo muito. É isso, é você capacitar o outro, porque você não tem noção que o seu talento, né, Zilma, quem diria que o talento que Deus nos deu aqui na Paraíba, que foram muito mais aflorados do que lá no Rio, né? Aqui Deus fez com que a gente aprendesse na crise, na parte mais crucial da nossa Florescemos vida. no deserto. Florescemos no deserto, geramos muita mão de obra. Somos hoje, graças a Deus, conceituados aqui na Paraíba, somos prósperos aqui. Eu posso dizer que nós somos benfeitores aqui, né? E todos que passaram pela nossa mão, pela capacitação dela, pela minha gestão, eu fico feliz porque a gente viu muitas das nossas colaboradoras realizando também cada uma o seu sonho. Todas que nos contaram os sonhos que elas queriam realizar, Estão na sua nós casa. somos É agentes isso. e Graças a motivamos, incentivamos, né, casamos colaboradores, né, fizemos colaboradores conseguirem suas casas, dar entrada na sua casa Perder própria. seu ou seja, medo de a gente encarar uma ensinou. parcela de uma casa, né? Mas você não paga aluguel? Você ia pagar a parcela do que é seu, né? E está pagando mais barato do que Até aluguel a que filha, pagava. né? Até a filha. Até a filha conseguiu. A tua irmã gastava o salário que ela trabalhava comigo, era minha secretária, gastava o salário com pizza, né? Tu sabe disso. E, não, vamos comprar uma casa. Olha só como é que... o incentivo que eu fiz ela comprar uma casa dela, porque o salário dela tinha que ser útil a alguma coisa. Quem é que mora nessa casa hoje? Eu e sua mãe. Somos abençoados, né? A casa que a gente ela fez ela comprar está para nos ela morar. abençoando. Nós estamos morando lá. A gente conversou e Deus isso trabalhou ontem, tudo. A gente sobre não isso. imaginava que o quebra-cabeça do Senhor E hoje você está sendo seria para você abençoado, ser e olha só, tá abençoado, vendo? ela ser abençoada. Ela sabe E que é a casa assim. dela não é nossa. É assim. A casa dela está muito bem tratada, ela já veio aqui, ela sabe disso. E Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado. Né? Nós somos mais do que Eu tô muito bem-sucedidos. feliz. Nós não temos tudo o que queremos, mas temos o que nós necessitamos. E isso é tudo. Gratidão, só gratidão ao Senhor. Acho que a palavra, A também palavra que encerraria eu hoje é isso. é gratidão. Senhor, muito obrigado Muito obrigada. por ter me dado Zilma como esposa, por Os ter me dado filhos- Zilma como mãe. né, meus Os filhos, filhos os presentes abençoados, que ele me deu, hoje Vinícius e Charlene. Eu entendo o presente, né? O Marco botou presente, né? Filhos são presente. Mas você, quando você está na luta que eu passei, você não entende como presente. Sim, muitas desistem. né? Não, e o interessante é existem. isso, é entender as duas óticas. É. Quando eu casei, o pastor que me casou, ele falou, procure trocar os óculos. A gente estava de óculos Lente, né? Olhar estilosa, pela lente eu dela. tava com óculos amarelo, minha esposa estava Eu com lembro e óculos gostei rosa. dessa frase. E ele falou, procure nesse processo aí do casamento, vocês trocarem os óculos. Isso. Você botar o rosa dela e ela botar o Isso. seu amarelo, e vocês fizeram isso. E hoje eu me ver num casamento, numa família, eu tendo que trocar a minha lente com minha esposa, e entender o lado dela e ela começar a entender o meu. Isso é fruto disso, fruto de um casamento, de escolhas, de decisões, de renúncia, de dizer não pro sonho.
por mim. Adiar, né? Quantos sonhos nossos nós E adiamos? eu sou muito grato, muito grato mesmo. Eu poderia passar um episódio todo falando o quanto eu sou grato pela senhora por ter sido minha mãe. O quanto eu sou grato a Deus por ter me dado a senhora como mãe e por ter me ensinado a ser um pai. Você me ensinou a ser um pai, mas a senhora me ensinou muito a ser um pai, a ser um homem, porque tem um caba da peste aí também, que você teve que em algum momento ali ser pai e mãe de Charlene. É. Então eu aprendi também com a senhora a ser pai. Tanto Não de só com o Charlene, senhor. Eu sou que muito grato, vocês já viram a minha gratidão que eu tenho por ele. Mas hoje vocês estão vendo nesse episódio o quanto eu sou grato por essa mulher. E hoje o Oliver ser isso, o Marcos Vinícius ser o que vocês verem, isso tudo está acontecendo, é por causa desses dois aqui. Por trás de um canal de YouTube, por trás de uma empresa, por trás de sonhos, sempre tem um pai, sempre tem uma mãe. Tá? Valorize-os. honra enquanto eles estão do seu lado. Sejam gratos. Né? Acho que a palavra gratidão. que a gente termina. Tem uma frase, Gratidão. né? Mães de... né? Eu gosto muito dessa frase. E- Mães de joelhos, filhos Fez de de pé. pé. E depois a gente foi entender o porquê que Deus fechou, né? Marcar a porta. Porque o Marcos perdeu toda a infância do Vinícius, assim. A fase de bebezinho, de um aninho. Ele perdeu, porque ele saía de 10 horas E, chegava e às só 3 da chegava manhã. às 3 da manhã. E eu era para cuidar dos dois, para cuidar da casa que estava sendo construída, ficar de olho, né? Porque ele não tinha como fazer isso. Então Deus fechou na hora certa. Pra abrir também na hora certa. Para abrir na hora certa. Para a gente acompanhar de repente. Hoje de a gente repente, entende, não. né? Hoje a gente Quantas entende. vezes ela me chamava para viajar, para passear, só que a gente tinha uma meta, que era a construção da nossa casa. E eu sabia que salário você tem hoje, amanhã você não tem. Emprego você tem hoje, amanhã você pode estar desempregado. E a empresa que eu trabalhava na época estava tendo muitas demissões. Eu falei, rapaz, um dia vai chegar em mim, né? Por que chegou no cara que eu nunca imaginava que seria demitido e não vai chegar em mim? Claro, vai bater aqui na porta. Só que a gente estava lá, ó, metendo o aço, construindo a nossa casa, vamos terminar esse, aí terminava como, terminava outro, e vibrava, e realizava. Quando a gente percebeu que o negócio ia pegar, a gente segurou. Falei assim, não, peraí que pode acontecer uma demissão aí, a gente vai ser pego de calça riada, né? E ela entendeu, e aconteceu, e Deus foi fazendo a provisão, e... Rapaz, olha... A nossa história dá um livro. Quem tiver a fim de escrever um livro, só colar com a gente e pedir para a gente contar. E a gente ficou mais unido nesse momento da Paraíba, que foi pior do que no Rio, né? Sem E dúvida. eu 10 queria vezes voltar, mais. sabe? Porque eu falei, não tem a gente não... Era uma vontade tão grande de vir pra cá E do depois- nada, um piscar de olhos, você queria voltar de novo. porque lá é a nossa segurança, ficou, né? aqui eu sem ninguém aqui e fazendo vocês passarem por tudo que vocês passaram, mas vocês passaram, a gente não via vocês também reclamando, cobrando da gente. Deus no negócio, A gente tava Deus no aprendendo. centro, Deus no Eu acho que centro. Vocês confiaram tanto na gente que vocês aceitaram de boa. É. A gente mora numa casa que, meu Deus, o rato caiu em cima da gente. Né? Mas valeu eu a pena, perdia, valeu, Claro, valeu a valeu, pena. valeu. Vamos encerrar esse episódio que Valeu. tá se bem- Deus fala do processo, você não vai. Não, se a gente soubesse o que ia acontecer, a Entendeu? gente tinha voltado, né? É verdade. Os planos dele não podem ser frustrados. Então, filho, se você não sabe, só vai, só faz, que você vai entender lá na Foco, frente. fé Acredita, e confia. esperança. Foco, fé e esperança. Vai-te embora. Vai-te embora, só Vai-te faz. embora. Valeu, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Você tá aqui até agora. É porque realmente foi pra você essa mensagem aí. Bom, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua mãe, seu pai, seu filho E seus negócios? e seus negócios. Tamo junto. Um abraço da família Oliver. Olha. Oliver. Valeu!